Muito bem, com os altos preços dos combustíveis, o governo estuda usar 25 bilhões de reais para subsidiar o diesel ou também compensar a perda da arrecadação do ICMS nos estados. Nós vamos conversar agora com o diretor da Abralivre, o Rodrigo Zingales, que já está com a gente aqui para conversar sobre esse assunto que preocupa, claro, a população e principalmente quem depende do combustível para trabalhar no dia a dia. Muito bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvinte e telespectadores da PAN. Rodrigo, a gente sabe que desde o ano passado os preços dos combustíveis eles explodiram mesmo. Nesse ano aqui, em razão até da crise, a guerra entre a Ucrânia e também a Rússia. A Rússia é um grande produtor mundial de petróleo, sanções. Então, todo esse mercado, mais uma vez, está muito fora do normal mesmo. Sabemos que é regido, inclusive, por um cartel da OPEP, que durante a pandemia sentiu, evidentemente, os efeitos lá do isolamento social, mas depois também não quis acelerar sua produção quando nós tivemos aí o retorno da normalidade. Agora, de fato, para o brasileiro aqui, nas nossas bombas aqui, essas propostas, projetos que estão sendo discutidos, analisados, eles terão algum efeito prático, Rodrigo? Esperamos que sim, né? Então, uma queda da tributação, uma revisão da forma de cálculo do ICMS, isso deve trazer, sim, benefícios à população brasileira com a redução dos combustíveis. A questão é, será que isso é suficiente para chegar nos patamares que o país precisa para voltar a crescer, reduzir ou cessar a inflação e termos aí uma economia crescente e melhor para a população? Aí eu acho que só trabalhar com o ICMS não é suficiente, né? Precisaria trabalhar também com a redução dos preços dos combustíveis nas refinarias. O governo quer usar esse 25 bilhões, né, Rodrigo, para criar esse subsídio ao diesel. Guedes é cobrado para dar uma solução até a próxima terça-feira, da semana que vem agora. E você acha que a gente corre o risco de ficar sem combustível nos próximos meses? Olha, Cláudia, o que a gente pode dizer é basicamente o seguinte: nas últimas semanas, nós já viemos tendo reclamações aí dos nossos associados, de revendedores, que estão com dificuldade de comprar combustível, principalmente aqueles postos que nós chamamos de bandeira própria ou também são conhecidos como bandeira branca. O que acontece, basicamente, é o seguinte: hoje a Petrobras ela tem a possibilidade de produzir cerca de entre 70% e 80% de todo o diesel consumido no Brasil. Para haver esse equilíbrio, ou seja, não faltar diesel, a Petrobras ela vai ter que importar diesel. E aí a pergunta é, será que os grupos de interesses que estão por trás dessa política energética brasileira e das ações da Petrobras querem importar diesel e, ao importar diesel, correr o risco de ter algum prejuízo, ou melhor, de redução das altíssimas margens de lucros? Eu acho que esse é o ponto, Cláudia. E agora o Roberto Mota, nosso comentarista aqui da Jovem Pan News, também vai fazer a sua pergunta. Mota. Bom dia. Qual é a melhor estratégia, na sua opinião, para lidar com essa crise dos combustíveis? Olha, Roberto, excelente pergunta. Eu acho que o ponto aqui é a gente tem que olhar os grupos de interesses que estão por trás de tudo isso. Então, se a gente olhar os sócios da Petrobras, por razões óbvias, eles querem manter esses lucros altíssimos que em 2021 chegaram a superar 1.400% de crescimento. E se a gente pensar nos importadores e até das grandes distribuidoras, também essa política atual da Petrobras favorece esses grupos de interesse porque podem e conseguem importar combustível e concorrer no Brasil, no mercado interno. Se a gente falar dos grupos de interesse que estão interessados aí na privatização da Petrobras, essa política também é relevante que seja mantida. Agora, se a gente olhar para o governo, o interesse do governo da reeleição, esse é um grande problema e por isso que o presidente Bolsonaro está pressionando o ministro Paulo Guedes a rever isso. E para o consumidor também. Então, respondendo à sua pergunta, a única solução que eu vejo para a gente atingir o interesse do consumidor, nesse caso, é você trabalhar com preços de custos.
Então, para a gente ter uma ideia dos balanços da Petrobras, o custo total para a produção, ou seja, exploração de petróleo, mais o seu refino, gira em torno de $30 o barril. No mercado internacional, o barril está na faixa, tem oscilado entre 100 e 115 dólares. E isso está fazendo o quê? Se a Petrobras está vendendo ao preço da paridade internacional, ela está tendo uma altíssima margem. Se ela trabalhar com custos, com preços baseados em seus custos, essa margem deverá cair, o preço deverá cair, a população brasileira deverá ser favorecida. Então, o que precisa é a Petrobras mudar essa política e trabalhar com base nos custos e, claro, garantindo uma margem de lucros moderada, razoável e até relativamente alta para os seus acionistas, por exemplo, de 50%. A gente teria uma queda no preço em torno de outros 50% e a gente estaria chegando no Brasil com 60 a 70 dólares o barril. Rodrigo, nós sabemos que vivemos aí num ano eleitoral e essa é uma questão muito sensível, pesa no bolso do brasileiro, mesmo aquele que não tem veículo, que não se utiliza aí de carro, de qualquer outro tipo de veículo. Ele é impactado porque, evidentemente, nós temos aí um impacto no frete, principalmente no diesel, né? Então, a gente observa uma tentativa do Congresso dar uma resposta no ano eleitoral e há uma politização, de fato, em torno desse tema. Como é que você avalia a argumentação do governo federal, a argumentação dos estados que garantem, por exemplo, que não tem de onde tirar dinheiro? Quem poderia, de fato, aí contribuir? Qual esfera de poder, além da Petrobras, como você disse agora, poderia, de fato, aí atuar para que o preço baixasse de fato na bomba? Eu acho que a questão dos estados, né? Se a gente olhar a quantidade, eu estou aqui pegando um dado, tá? Então, se a gente pegar a questão do ICMS, de 2020 para 2021, houve um aumento de 40 centavos por litro de arrecadação, na média. Alguns estados um pouco mais, outros estados menos. Então, o que acontece é o seguinte: claro que os estados vão perder arrecadação se congelar o ICMS a preços mais baixos, né? Ou mesmo reduzindo a alíquota. Mas a questão será que esta redução não vai gerar também um crescimento econômico nos estados que vai compensar essa queda do ICMS? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto realmente, eu acho que como eu vejo, é uma disputa interna no governo daqueles que querem privatizar a Petrobras, daqueles que acreditam aí numa política super liberal, com aqueles que estão sendo pragmáticos e dizendo: o preço do petróleo nessa altura vai dificultar a reeleição. Para fazer isso, a única forma que eu vejo no curtíssimo prazo é efetivamente intervir nos preços, na política de preços da Petrobras e fazer essa política virar com base nos custos e uma margem de lucro razoável. No médio e longo prazo, as medidas são várias. Primeiro, você precisa trazer competição e concorrência nesse segmento. Competição e concorrência nesse segmento não vai vir apenas com as privatizações das refinarias. Veja o exemplo da Bahia. Na Bahia foi privatizada a refinaria de lá e o preço aumentou. Inclusive, várias distribuidoras pequenas estão tendo dificuldades para comprar diesel, para comprar gasolina dessa refinaria. Para você poder privatizar uma refinaria, você precisa garantir que haja concorrência local, concorrência no estado, concorrência na região. Essa concorrência só virá com a instalação de novas refinarias na região e no local, ou a criação de infraestruturas através de, por exemplo, oleodutos, bases primárias, que tragam combustível de outras refinarias localizadas em outros estados para aquela região. Então, acho que a gente tem que pensar a política no curto prazo, que é mudança do PPI, da Petrobras, e no médio e longo prazo, que é criar mecanismos para haver concorrência local. Com concorrência local, a gente vai conseguir baixar os preços no médio e longo prazo também. E aí, concorrência local não só em refinarias, mas também no elo da distribuição. Agora, Rodrigo, hoje o Brasil produz mais petróleo do que consome, mas na hora do refino a gente depende do mercado internacional, né? Isso não é um problema agora que a gente está enfrentando essa crise?
Então, Cláudia, o problema de novo, aí é histórico, né? O Brasil teve a chance na última década de se tornar autossuficiente também no refino de petróleo. Se a gente olhar os dados da Petrobras, nos últimos anos, deixou-se de investir na expansão das nossas refinarias. Ao não investir na expansão das nossas refinarias, o que acontece? A gente se torna não um consumidor ou um produtor líquido, mas a gente depende de uma parcela do combustível importado e, consequentemente, das oscilações do mercado internacional. Então, a Petrobras ela precisa também voltar a investir no crescimento da sua capacidade instalada de refino. Se não fizer isso, a gente vai continuar dependendo do preço internacional do petróleo. Roberto Mota, nós estamos ouvindo o presidente da AbriLivre, Rodrigo Zingales. A sua pergunta, Mota. Rodrigo, eu tenho uma dúvida aqui. Já que o Brasil ele não é autossuficiente em petróleo, se a Petrobras reduzir os preços e seguir nessa direção, como você falou, colocar só o custo mais uma margem menor de lucro, isso não desestimularia os outros importadores e poderia causar um desabastecimento? Então, a ideia, Mota, é que a Petrobras ela passe a também importar 100% do diesel, gasolina que a gente necessita. Basicamente, para você ter uma ideia, com custo de 30%, a Petrobras consegue atender em produção 80% da demanda, mais ou menos. Aí a Petrobras importaria os outros 20% a preço internacional. Vamos pensar em $100. O custo total desse combustível no Brasil, para a Petrobras atender 100% da demanda, seria em torno de $44. Dando uma margem de 50% para os acionistas de lucro, o petróleo, o derivado, né, chegaria no Brasil em torno de $66, ou seja, uma diferença aí de $34 para o preço atual. E isso já geraria um certo fôlego no preço do consumidor. Claro que os importadores, é por isso que eu chamei a atenção, os importadores, eles não querem isso, porque eles estão também se beneficiando com o preço internacional, com as margens de lucro do preço internacional. Mas aí é que está. Para a gente poder, o importador, ele não é um concorrente efetivo, porque ele depende também do preço internacional e do preço interno. Então, a gente precisa criar uma política de médio e longo prazo para trazer o quê? Competição interna através de instalação de refinarias no Brasil, seja privadas, seja o aumento da capacidade da Petrobras para não depender do combustível internacional. Então, eu não vejo hoje o importador como algo benéfico no sentido de ajudar a reduzir o preço dos combustíveis no Brasil. Nós conversamos com o Rodrigo Zingales, presidente da AbriLivre. Prazer tê-lo conosco aqui na programação da Jovem Pan. Muito bom domingo ao senhor. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Paulo. Um bom dia para todos.